Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à terceira noite do nosso 24º Encontro Espírita, com o tema central Imortalidade, Vida e Imortalidade. Nesta noite nós teremos o amigo Ricardo Ferreira, que irá nos falar sobre provas filosóficas da imortalidade. E para iniciarmos as atividades da noite, vamos orar? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, tranquilizar os nossos corações, serenizar a nossa alma e pedir a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo para os trabalhos desta noite. Que Ele possa envolver cada um de nós, transmitindo-nos paz, harmonia, serenidade, envolvendo o nosso irmão Ricardo Ferreira, inspirando, iluminando e fazendo com que ele possa tocar o íntimo de nossas almas, trazendo a mensagem redentora do Cristo aos nossos corações e iluminando-nos a caminhada. Que Jesus esteja contigo, meu irmão. E quanto a nós outros, inspirai-nos entendimento. Muita paz a todos nós. Meus irmãos, nossa casa é sediada na cidade de Vitória da Conquista, estado da Bahia, e nós gostaríamos de dizer que o irmão Ricardo, ele hoje vai responder possíveis questionamentos após a palestra. Então, quem quiser mandar alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Ricardo é vinculado à Casa Espírita Antônio Cruz, a União Espírita de Vitória da Conquista, e um trabalhador incansável na difusão da doutrina espírita em nossa cidade e região, com palestras proferidas em várias casas espíritas da nossa cidade e região. E para dar início às nossas atividades, nós vamos convidar a nossa irmãzinha Ana Carolina. Ana Carolina faz parte da evangelização espírita infantil Tia Zélia, da juventude, da juventude espírita Irmã Celina, daqui da nossa casa, e irá nos abrilhantar com a vibração musical da noite. Carol, seja bem-vinda, Carol. Tudo bem? Tudo bem, tio Cláudio. Muito bem. Então agora, Carol, nós estamos aqui para ouvir você, o seu show musical para abrilhantar a noite do nosso irmão Ricardo Ferreira. Fica à vontade, tá? Que Jesus te abençoe. Tá bom. Sejam todos Pode bem-vindos. começar. Muito bem, Carol. Muito obrigado, viu? Que Jesus te abençoe, te traga muita paz. Obrigado por tudo. Tchau. Outro. Nesse momento, com votos de paz, alegria por tê-lo conosco, Ricardo, nós gostaríamos de te dar as boas-vindas e te dizer que é uma felicidade para nós ter você aqui conosco
nesse 24º encontro. Que Jesus te abençoe, te ilumine e faça de você mensageiro da paz nesta noite. Jesus te abençoe. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, amigas e amigos que nos acompanham pela internet. Que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. Quando fomos convidados para essa atividade, que é o evento anual do Centro Espírita Caminheiros da Esperança, imaginávamos, assim como todos os demais, estarmos juntos para um abraço mais caloroso. Nada obstante a distância, porém, causada pela pandemia da Covid-19, que impõe o distanciamento social, enviamos aos nossos amigos cordialmente os nossos votos de harmonia e de paz. No Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, vemos, no versículo 1, uma afirmativa do seu autor, muito conhecida, que se refere ao tempo. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nos 8 versículos seguintes, o pregador, o autor do texto, faz uma exposição de contraposições imagéticas que ilustram a transitoriedade, indo desde o tempo de nascer e tempo de morrer, até no final do último versículo, o tempo de guerra e o tempo de paz. Quando nós observamos a superfície do texto, somos concitados a refletir sobre a impermanência, mas abstraindo-se desse tempo, ou abstraindo-nos da verificação desse tempo debaixo do céu, podemos imaginar aquilo que está acima da sua faixa, a eternidade, a permanência, que nos leva também a refletir sobre a imortalidade da alma. Convém salientar que, nesse período, assim como em todo o período remoto da humanidade, não havia uma distinção muito clara entre os conhecimentos. A conotação religiosa, conotação filosófica, ou a face filosófica, a face religiosa eram imbricadas entre si e mediavam a experiência do ser comum, gerando-lhe conhecimento na medida em que a sua consciência se amplificava, dando-lhe condições de melhor compreender o mundo à sua volta e compreender-se a si mesmo. Lembremos, inclusive, que o conceito de consciência, que um dos conceitos de consciência facilmente verificado, afirma que a consciência é essa distância que o próprio sujeito toma dos elementos externos do seu conteúdo interno e que lhe dão, posteriormente, uma melhor capacidade, uma capacidade mais complexa de, depois dessa dissociação entre ele e o ambiente, ele e os seus conteúdos, de integrar-se a esses elementos. Por outro lado, a consciência é essa noção de existência própria que nós temos, aquilo que os cientistas chamariam de consciência neurofisiológica, mas também é o discernimento do bem e do mal, ou seja, a capacidade de realizar avaliações morais. Na língua portuguesa, esses dois sentidos estão na mesma palavra, na palavra consciência. Retornando às reflexões sobre o Eclesiastes, compreendemos que essas preocupações sobre a vida após a morte são correspondentes no tempo ao período em que o ser humano, toma consciência de si mesmo.
Há registros de história natural, por exemplo, que afirmam, ou que fazem os cientistas deduzir, que a ideia de imortalidade da alma e mesmo de religião talvez tenha o seu primeiro marco de pensamento mágico com o homem de Neandertal, que é o primeiro a enterrar os seus mortos com seus pertences, simbolicamente aludindo a uma possibilidade futura de usufruto desses utensílios, o que não havia anteriormente. Do ponto de vista espírita, nós poderemos especular que possivelmente o princípio inteligente já individualizado, ou seja, na condição de espírito, substantivo próprio, conforme o quesito 76 do Livro dos Espíritos, encontrou uma unidade biológica com um sistema nervoso complexo o suficiente para poder expressar esse elemento que está numa lei natural, que a doutrina espírita chamará de lei de adoração, que são leis naturais de substância moral que Allan Kardec aborda em O Livro dos Espíritos. Mas, para nós podermos conversar sobre as provas filosóficas da imortalidade, convém lembrarmos que o conceito de prova na filosofia não é exatamente igual, ou não é igual ao conceito de prova na ciência. Nada obstante, o conceito de prova na ciência derive do avanço do pensamento filosófico. O conceito de prova na filosofia se refere muito mais a uma relação de coerência, de lógica entre a premissa e os seus consequentes, entre a ideia abordada e as outras que lhe são correlacionadas, de modo a que essa correlação se demonstre coerente e coesa. É preciso que nós entendamos também algumas características do pensamento filosófico. Num livro chamado Fundamentos da Ciência Espírita, um acadêmico chamado Carlos Friedman, abordando os ramos de conhecimento, vai elencar alguns itens que são característicos do pensamento filosófico, segundo ele, como o questionamento, a solução racional para este questionamento, a autonomia de pensamento, que é também outro item característico do pensamento filosófico, e o potencial de imaginação que a filosofia tem. Lembremos que na filosofia não há qualquer espécie de tabu, ela é um conhecimento infalível, porque não testável, e ela tem a característica de se intrometer, ou de ser intrusa em qualquer espécie de temática. Nada obstante, porém, nós precisamos registrar que na filosofia moderna, as provas sobre a imortalidade da alma foram abandonadas, conforme Nicola Baiano no seu dicionário de filosofia, porque a filosofia moderna destituiu a ética de qualquer sanção sobrenatural ou superior ou divina, mas também porque os filósofos que compõem essa fase da filosofia são filósofos que não viam muito sentido em se estender a reflexão filosófica para uma noção de existência para além daquilo que os instrumentos e a capacidade humana, ou seja, os instrumentos de percepção e a percepção humana, eram capazes de averiguar. Mas a filosofia espírita, como conhecimento espírita, tem características muito peculiares. A própria sustentação teórica, epistemológica, filosófica da doutrina espírita resulta de experiências mediúnicas realizadas por Allan Kardec. Nada obstante, a má vontade dos céticos, dos refratários, daqueles que não têm o interesse de verificá-la, posto que ela é um conhecimento diametralmente oposto ao conhecimento materialista, como dirá Allan Kardec no item 2 da conclusão de O Livro dos Espíritos, afirmando que o espiritismo é o mais terrível adversário do materialismo. Ele o situa, portanto, numa posição antagônica ou diametralmente oposta ao materialismo, nada obstante.
não desconheça e nem subvalorize todas as conquistas que o materialismo legou à sociedade humana. Essa posição diametralmente oposta não significa que o elemento material não esteja aglutinado no pensamento espírita, porque isso, inclusive, pode ser verificado no livro que é a Viga Mestra da Filosofia Espírita, o Livro dos Espíritos, na sua primeira parte, os 4 capítulos que tratam da criação, ou de temas como Deus, espírito, matéria, vida, morte, inteligência, instinto, etc. Portanto, para compreender as características do conhecimento espírita e da sua face filosófica, para aqueles que gostam de cartesianamente dividi-lo em uma feição filosófica, uma científica e outra religiosa, é preciso que nós retornemos a Allan Kardec e lembremos da própria conceituação que ele faz deste saber que a doutrina espírita é. Dizer, o espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Nós percebemos, numa leitura mais atenta, nessa definição de Kardec, que o conhecimento espírita tem 2 dimensões. Uma dimensão objetiva, que trata do estudo deste objeto, que é o espírito, mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita, ao fazer com que o indivíduo constate que ele próprio, que examina a doutrina espírita, é espírito, faz emergir a sua dimensão subjetiva de ensino, aprendizagem, educação. Portanto, o objeto da doutrina espírita é estudado pelo próprio objeto da doutrina espírita, que somos nós, o que nos leva de novo ao problema filosófico, epistemológico, etc., da consciência. Essa individualidade ainda não definitivamente explicada por nenhum dos pensadores na história da humanidade. Ninguém sabe explicar porque nós nos reconhecemos como tal. Há várias explicações a esse respeito, mas são teorias que ainda não chegaram a um consenso. Nós temos, por exemplo, no campo do materialismo, teorias como a das assembleias neuroniais, que afirma que todas as vezes que o indivíduo interage com o objeto, com o pensamento, com o sentimento, etc., há uma reunião de neurônios que cuidam dessa inter-relação. Se a atenção do sujeito passa para um outro objeto, essa primeira assembleia se desfaz e uma outra, rapidamente, com outros neurônios, trata de estabelecer essa relação entre o indivíduo, que é considerado nesse pensamento como um resultado do próprio arcabouço materialista, e esse objeto. Essa sucessão, dizem os autores da tese, é tão rápida que dá a impressão falsa para o indivíduo de que ele tem uma consciência só, quando em verdade ele tem várias, porque eles atribuem a essência da consciência à dinâmica orgânica neuronial do ser. Portanto, a consciência é o próprio cérebro em funcionamento. A doutrina espírita vai apresentar uma noção distinta. O espírito é esta consciência que tem o corpo como a sua instância de manifestação simbólica, mas mesmo na condição de encarnado, ou seja, alma, não é correto pensar espiriticamente, entre aspas, no indivíduo dualisticamente, como no cartesianismo. O espírito totalmente destituído, ou totalmente independente do corpo, porque, em verdade, quando nós estamos encarnados, o corpo nos sujeita a uma condição existencial muito diferente da nossa condição existencial na dimensão extracorpórea. Os sentidos são limitados, a memória se limita, a nossa condição de acessar os nossos arquivos anteriores, que é uma condição adstrita ao nosso nível evolutivo, mas também a essa condição de indivíduos encarnados, são alguns dos elementos que demonstram as restrições ou constrições impostas ao espírito pelo corpo.
ou seja, pela matéria. Não é, por uma razão qualquer, que os espíritos apresentam a Kardec uma noção de matéria que parece ser simplista, embora de maneira nenhuma não seja. Os espíritos lhe dizem, a matéria é o laço que prende o espírito. É também um instrumento do qual ele faz uso e que sobre ele exerce sua influência. Ou seja, aliás, o espírito exerce sobre o corpo a sua influência. Porque os espíritos vão dizer também a Kardec que as características de organização da matéria, a sua condição de durabilidade, etc., são dadas pelo princípio inteligente, antes da individualização, por meio da ação que esse exerce através do fluido universal e suas diversas modificações. Portanto, quando nós pensamos como espíritas no problema, precisamos entender como a doutrina espírita enxerga o espírito e, por conseguinte, a sua imortalidade. Um dos teoremas que tratam da prova filosófica ou da demonstração, que é um conceito mais restrito dentro do conceito de forma, afirma que a prova é um conceito relativo que está associado à necessária consciência do sistema do qual ela faz parte. Se o sistema é consistente, se ele é coerente, essa prova pode ser considerada coerente. É um teorema de uma fase mais moderna da filosofia, mas que nós podemos emprestar para explicar que, para se considerar a imortalidade da alma um conceito coerente, é preciso se considerar o sistema espírita de pensamento também coerente. Recorramos, então, para entendermos o que seria a filosofia espírita, ao pensamento de Herculano Pires. Herculano Pires tem um livro chamado Introdução à Filosofia Espírita. E no livro Introdução à Filosofia Espírita, logo no seu início, ele usará uma metáfora muito interessante para dizer que o conhecimento tem duas paralelas. Uma delas traz em seu íntimo o pensamento mágico, ou a magia, e a religião, que se fundamentam na afetividade. Na outra paralela, nós temos a experiência, a ciência e a filosofia, que se assentam sobre a razão, ou sobre a racionalidade. Mas ele embeleza ainda mais a sua metáfora quando diz que entre as duas paralelas há o terreno da praxis, onde o indivíduo aprende a manipular, ou seja, manusear, interagir, operacionalizar pessoas, o ambiente, etc. Explicando melhor o que é praxis, vamos fazer uso do pensamento de Aristóteles. Aristóteles estabeleceu uma divisão em duas linhas gerais no campo do conhecimento, estabelecendo, de um lado, os conhecimentos teóricos ou teoréticos, e no outro lado, na outra dimensão, os conhecimentos práticos, dizendo que os primeiros são conhecimentos que se originam de coisas que existem e agem sem a necessidade da intervenção humana. Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre o estudo puro de fenômenos da física, da biologia, da química, não os instrumentais, os puros, estamos lidando com o conhecimento teorético ou teórico de Aristóteles. No outro campo, os saberes derivam da intervenção humana. A intervenção humana é uma condição necessária para o saber prático, mas ele faz uma distinção entre o fazer e o agir humanos. O fazer foi chamado mais tarde pelos materialistas dialéticos de técnica, daí o conceito de tecnologia. O agir foi chamado de praxis. Qual é a diferença entre eles? No fazer humano, não há, aliás, há uma distinção entre o agente, a ação
e o objetivo da sua ação. Não se amalgamam esses, são diferentes entre si. Quando um artesão produz um determinado produto, desculpe a redundância, com o objetivo de comercializá-lo ou de doá-lo, não há uma confusão identitária entre o agente, a ação e a finalidade da ação. No agir ou praxis, essa distinção não acontece, porque há um regime de identificação entre o agente, a ação e a finalidade da ação. Quando o indivíduo, por exemplo, propugna uma virtude como a verdade, a vida, etc., com o objetivo virtuoso de consolidar essa virtude ou de propagá-la, ele é, por conseguinte, ou por essência, um indivíduo virtuoso. Quando nós, portanto, falamos sobre praxis, estamos falando de uma relação consciente que o indivíduo estabelece com esses valores que tem de um lado, nesse contínuo, como diz Herculano Pires, de desenvolvimento da mente humana, a magia e a religião, do outro lado, a experiência, a ciência e a filosofia, que ele não trata em termos de linearidade. Portanto, essa formulação de Herculano Pires leva em consideração a própria evolução do espírito que está íncita nas páginas de O Livro dos Espíritos. A própria organização do livro nos leva a pensar sobre isso. Desde o momento em que Allan Kardec estabelece a linguagem, os conceitos primordiais do Espiritismo, até a sua conclusão, passando pela primeira parte, como dissemos, a segunda, que trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, que tem, segundo Cosme Massi, didaticamente 6 matérias que tratam do estado do espírito na dimensão corpórea, agindo nele, da dimensão extracorpórea, agindo nela, estando numa dessas dimensões e interagindo com a outra, tratando de fenômenos mediúnicos, fenômenos supranormais ou anímicos, e dessa, portanto, interação do espírito com as almas, os outros espíritos que estão na dimensão corpórea, na condição de encarnados. Na terceira parte, nós temos as leis morais, que tratam da praxis espírita, resultante desse desenvolvimento da consciência do espírito. E depois temos as esperanças e consolações, que tratam tanto das provas e penas terrestres, da vida presente, quanto da vida futura. E depois, como dissemos, a conclusão. Portanto, Herculano Pires vai, inclusive, dizer que, para aqueles que discordam que a doutrina espírita tem um pensamento filosófico, é filosofia em si, ele afirma, ao contrário, que a doutrina espírita é a própria filosofia debruçada sobre si mesma, numa afirmação muito interessante. Não podemos nos determos muito na análise dessas verificações em função da temática da noite, senão despenderíamos mais energia tentando explicar a fascinante filosofia espírita. Mas, sinteticamente, lembremos que Kardec diz que a verdadeira força do espiritismo reside nos seus princípios filosóficos e não na fenomenologia mediúnica. Os filósofos, portanto, mais antigos, apresentavam algumas provas sobre a imortalidade da alma. Nós tentaremos estabelecer uma ponte entre essas verificações e aquilo que a doutrina espírita demonstra, entretanto, salientando uma diferença fundamental. A filosofia espírita não foi elaborada por Kardec para depois ele examinar os fenômenos, foi o contrário. Então, ela tem uma base experimental. Essa doutrina, aliás, tem uma base experimental anterior. Inclusive, convém lembrar que o próprio problema que Allan Kardec elaborou para si, quando viu os fenômenos das mesas girantes, não era um problema religioso, propriamente.
Ele tinha uma substância materialista muito pronunciada, porque ele disse, inclusive antes, no diálogo com um amigo, até que alguém me prove que uma mesa tenha sistema nervoso para pensar e seja capaz de se tornar sonambúlica, eu só acreditarei vendo. Ou seja, Kardec diz, em parte, que o pensamento depende de um sistema nervoso. Ou o cérebro, ou melhor, ou o pensamento e a inteligência seria uma secreção desse sistema nervoso, ou dependeria desse sistema nervoso para se manifestar, o que é um pouco diferente. Mas há uma base materialista para o seu pensamento, e que nós a ela aludimos para ilustrar aos amigos o fato de Allan Kardec não ter nenhum tipo de preconceito formulado, ou um conceito previamente formulado. Allan Kardec viu o fenômeno, examinou, depois da interação com os espíritos, ele conseguiu construir um modelo de conhecimento, e nesse modelo de conhecimento há referências à imortalidade da alma, argumentos em favor da imortalidade da alma. Os pensadores mostram, em primeiro lugar, a ideia de movimento como uma prova filosófica da imortalidade da alma. Todas as coisas divinas se movimentam, diziam os filósofos. A alma, por conseguinte, sendo esse elemento de, por característica, aliás, modo contínuo, é também imortal, porque essa característica de se movimentar é uma característica de perenidade. Nós vemos a movimentação do espírito quando Allan Kardec constrói a cosmovisão espírita na primeira parte do Livro dos Espíritos. Ele afirma que acima de todas as coisas há a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é um conceito de Deus não antropomórfico e não antropopático, ou seja, sem forma humana e sem características psicológicas humanas. Forma, junto com Deus, a trindade universal, que é uma linguagem metafórica dos espíritos, o espírito, com letra minúscula, que é o princípio inteligente, e o princípio material, ou a matéria. Desse princípio material surgem os corpos, como os objetos materiais que estão nesse ambiente, e do princípio inteligente, a individualidade, que é o espírito, conforme mais à frente aparecerá no quesito 76 do Livro dos Espíritos. A interação entre o princípio inteligente e a matéria gera esse mundo que está à nossa volta, o mundo material. Lembrei neste momento, e abro um parênteses, de uma formulação que é do campo da ciência, nada obstante o cientista seja silenciado pela história, porque tinha a idiosincrasia de acreditar nos espíritos, que é Alfred Russel Wallace, que chegou às mesmas conclusões sobre a evolução das espécies que Charles Darwin. Para Alfred Russel Wallace, num pensamento filosófico, ou seja, sobre a filosofia da ciência específica da qual ele tratava, ou epistemologia, afirma que sem um elemento espiritual, algumas coisas são impossíveis de se explicar na natureza. Esse é o pensamento dele. Por exemplo, em que momento adquire a matéria inorgânica a característica de vida, de matéria biológica? Hernani Guimarães Andrade, no livro Vida, Renascimento, Evolução, uma Biologia Transcendental, vai argumentar que, por alguma razão, o fato de nós termos um período muito extenso de tempo de experimentações, isso viabilizou a vida. Mas ele não afirma isso reforçando o pensamento materialista. Ele continua numa linha filosófica de observação. Filosófica não, desculpe. Numa linha espírita de análise, ou metafísica de análise, do problema do ser e do problema da imortalidade da alma. Voltando, portanto, à primeira parte do Livro dos Espíritos, essas interações geram um mundo à nossa volta. Portanto, na doutrina espírita, há essa condição de movimentação do espírito, porque, inclusive, os movimentos de nascer e morrer fazem parte da perenidade da vida. O espírito se movimenta morrendo, nascendo e morrendo na dimensão
corpórea e na dimensão extracorpórea, quando ele encarna, que naquela perspectiva é uma espécie de morte, mas ele se movimenta. Uma outra noção é a noção de substância. Se a alma é um elemento do conceito de vida, ela, portanto, não pode morrer, segundo esse sistema lógico. Assim como o número 3, sendo necessariamente vinculado à ideia de ímpar, não pode deixar de ser um número ímpar. Em termos de substância, Allan Kardec verificará essa natureza do espírito quando dirá que ele é, ou melhor, quando os espíritos lhe dirão, ou quando ele evocará a resposta dos espíritos, sobre o espírito ser o princípio inteligente do universo, que se movimenta pelos reinos, desenvolvendo a sua intelecção até chegar a um nível de consciência de individualidade, conforme nós vemos na nota de rodapé de Kardec, quesito 585 de O Livro dos Espíritos, quando ele lista 3 itens que estabelecem a diferença entre a manifestação intelectual humana, ou seja, a manifestação do espírito por meio da humanidade, na natureza, de todas as demais manifestações, que é a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Se nós pensarmos bem, são elementos que lastreiam esse contínuo tempo e espaço de desenvolvimento da inteligência, ou do conhecimento, conforme José Herculano Pires, fazendo com que o indivíduo se movimente da noção egoísta de existência para uma noção mais transcendente. E é por isso que os espíritos dizem que fora da caridade não há salvação, porque a caridade nos obriga a fazer uma transposição na direção do outro, em termos de praxis, que desafia os nossos limites psicológicos, e ao desafiar os nossos limites psicológicos, fazem com que nós ampliemos a nossa capacidade de amar, de compreender Deus, de perceber o tempo, etc. A outra noção é a noção de simplicidade. Significa que o elemento é indecomponível. O espírito, portanto, não sendo indecomponível, é um elemento imortal. O espírito é em si mesmo. Então, ele não se divide. O outro elemento é a presença da verdade no ser. Sendo incorruptível o objeto do intelecto, o próprio intelecto, por conseguinte, é incorruptível. Portanto, esse seria mais um dado sobre a imortalidade da alma, que pode, por exemplo, ser vista na presença da lei de Deus no interior do indivíduo. Lembremos que no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo da 3ª parte, Allan Kardec pergunta: o que é a lei natural? A lei natural é a lei divina, respondem os espíritos. Única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer, indica-lhe o que deve fazer e o que não deve deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E mais à frente, no quesito 621, os espíritos lhe dizem que esta lei está na consciência do ser. Essa consciência é a consciência de individualidade, mas que redunda no senso moral depois, porque o desenvolvimento do espírito lhe dá esse discernimento mais à frente. Uma outra prova seria a presença do amor de Deus no ser. Se o ser foi feito para amar a Deus incessantemente, ele não pode fazê-lo morto. Para chegar a essa condição de amar a Deus incessantemente, ele teria de ser perene. A sua durabilidade, portanto, não deveria ter termo. E, de fato, nós vemos opiniões semelhantes quando, em obras subsidiárias, em obras de outros espíritos, há aqueles que dirão que nós estamos num contínuo deutropismo, num movimento na direção de Deus. Em verdade, nós estamos mergulhados em Deus, mas o senso egoístico de existência não nos permite perceber isso com facilidade. O desenvolvimento da consciência do espírito nos dá essa condição, portanto. Depois, os filósofos vão apontar o desejo natural de imortalidade. Todo ser inteligente
deseja a imortalidade. Mas esse desejo de imortalidade, portanto, não é um desejo vão, porque ele é um dever natural. Aliás, ele é um anseio natural. Assim sendo este anseio natural desta própria inteligência, esta inteligência naturalmente é tão incorruptível como a substância do seu pensamento. E, por fim, eles vão apresentar o senso universal, que eles chamam de consensus gentium. Um argumento semelhante ao que Allan Kardec usa no primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns, na sua primeira parte. Primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns, nós sabemos, é intitulado com uma pergunta: há espíritos? Existem espíritos? E um dos primeiros argumentos que Allan Kardec utiliza é que, sendo uma ideia tão antiga, a ideia da existência dos espíritos e da imortalidade da alma, ela deve ser uma ideia que tenha um conteúdo de verdade. A ideia do consenso universal, inclusive, diz que, reconhecendo-se entre os indivíduos aqueles que são superiores, que têm preocupações com toda a humanidade, tendo esses inclinação para esse tipo de ocupação, essa é a demarcação de que essa ideia é universal e de que ela concorre para a noção de imortalidade da alma. Na doutrina espírita, portanto, nós verificaremos, num primeiro momento, Allan Kardec verificando um problema que é o das manifestações mediúnicas, descobrindo depois desse primeiro questionamento, na interação, que a força que movimentava a mesa e que promovia diversos outros fenômenos policromáticos era uma individualidade, o espírito, e a partir desses diálogos, da experimentação por meio de médiuns que não se conheciam em locais muito diferentes, Allan Kardec constrói a doutrina espírita, retirando dela uma mundividência, ou uma cosmovisão, uma explicação sobre as interações desse espírito, que desde que substancialmente tenha em si a condição de inteligência imperecível e de vida, tem também a de se comunicar com aqueles que estão do lado de cá, na dimensão corpórea. Mas, relembrando a metáfora de Herculano Pires, a constatação desse conteúdo espírita nos leva ao campo da praxis, das nossas práticas. Nesse campo em particular, nós precisamos pensar na consequência da imortalidade da alma sobre a nossa conduta cotidiana, as nossas interações morais, a nossa maneira de organizar o meio social, de organizarmos a economia como a ciência que cuida da dispensação do necessário à vida de todos, como nós organizamos a perspectiva sociológica, política, etc., porque a reencarnação acontece nessa dimensão que nós estamos. Portanto, pensar espírita precisa ter uma consequência muito pujante nas nossas práticas. Nós encontramos duas referências interessantes no Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso. No capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, e num texto chamado A Fé e a Caridade. No primeiro elemento bibliográfico, Allan Kardec encima o capítulo com um diálogo entre Jesus e Pilatos, que é um diálogo de uma beleza impressionante. Pilatos volta-se para dentro do palácio e, inquieto com a discussão que teve com o povo, a população do lado de fora, voltou-se para Jesus e lhe disse: És tu o rei dos judeus? Jesus lhe responde: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus teriam combatido ao meu favor e eu não teria caído nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Pilatos muda a preocupação, mas mantém a pergunta:
És tu, pois, rei? Eu não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade? Escuta a minha voz. Esse diálogo tem, um pouco mais tarde, em si, um momento de inquietação de Pilatos, que não consegue lidar tranquilamente com o silêncio de Jesus diante da perspectiva de ser morto. A probabilidade de Jesus ser inocentado era nula. Nada obstante, nós temos, como no elogio de Sócrates, um julgamento no qual todos se inquietam, menos o réu que vai morrer. E Pilatos diz a Jesus: homem, tu és louco. Não vês que tenho o poder de salvar-te ou condenar-te nas minhas mãos? Tu não tens poder nenhum sobre mim, vai dizer Jesus. E um pouco depois ele afirma: se tu tens, é porque o meu Pai te deu. E mergulha no silêncio novamente. Chama-nos a atenção a absoluta tranquilidade de Jesus diante da morte, o que, de acordo com o pensamento espírita, demonstra um total domínio dessa condição natural que é a imortalidade da alma. Nós não encontramos em nenhum momento do Evangelho Jesus negociando os seus princípios, ou seja, os princípios da Boa Nova, nem a pretexto de salvar a própria vida. E ele consegue manter-se íntegro porque a imortalidade para ele é um problema resolvido. Então, como ameaçá-lo com a perda da vida, se a vida é uma essência do espírito? Então, ele se mantém absolutamente sereno. Mas há um outro detalhe interessante, que é do campo da linguagem. Quando Pilatos faz uma referência indireta ao conceito de majestade, e Jesus também o faz, eles não estão falando sobre a mesma coisa. Na cabeça de um homem como Pilatos, há um objetivo principal e imediato ao perguntar a Jesus se ele é rei dos judeus. É saber se a acusação que foi feita era correta ou não. Esse é um ponto. Mas há um outro. Quem pergunta isso tem no seu conteúdo mental algumas referências sobre majestade que tem a ver com poder transitório. Que reino é esse? Quais são as suas condições militares, financeiras, etc. Essa é uma outra suposição que nós podemos fazer, de que essa também era uma preocupação de Pilatos. Só que quem responde a pergunta é alguém que disse, em outro momento, que o reino dos céus, ou o reino de Deus, não vem com aparências exteriores. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus está dizendo que ele é a majestade de si mesmo, porque ele já tem compreensão da lei divina natural. Essa condição de ter majestade sobre si mesmo só se alcança com esse trânsito que é típico do espírito e que só pode ser feito porque o espírito tem essa condição de imortalidade da alma. Porque são muitas as experiências que consolidam a tranquilidade que será mais tarde potencialmente expressável pelo espírito numa condição constringente como essa pela qual Jesus passou. O outro elemento ao que nós queremos fazer alusão está no texto A Fé e a Caridade, quando o autor diz: é certo que o homem foi feito para ser feliz na eternidade, mas para atingir a perfeição necessário é passar por todas as vicissitudes ou adversidades da vida corporal. Alguém mais desatento ou menos afeito ao pensamento espírita, desatento ao pensamento espírita e outro pouco afeito, pode pensar, bem, se eu feito para ser feliz na eternidade, para ser feliz eu preciso morrer. O autor, entretanto, está dizendo que quanto mais a consciência do indivíduo for uma consciência imortal, mais ele se encontra nesta condição exposta, ou expressa pelo texto. Tanto que ele diz, um pouco mais à frente,
que o indivíduo humano já pode ser feliz desde hoje, já pode ser feliz a partir de agora, desde que coloque as suas preocupações na sua vida imortal e não nas questões transitórias da vida biológica, que também é transitória. O impacto do conceito da imortalidade da alma sobre as nossas praxes, nesse delta usado por Herculano Pires, deve ser a de transportar a imortalidade, como dirá Haroldo Dutra Dias num dos seus trabalhos, para o cotidiano, para a nossa vida transitória. Vivermos como indivíduos imortais é o grande desafio que a doutrina espírita propõe. Enquanto nós não temos esse domínio, muitas vezes adotaremos uma postura muito oscilante. Se alguém nos observa durante o dia, nos nossos diversos espaços de manifestação vital, talvez se surpreenda com a oscilação de comportamento que nós apresentamos, com a nossa personalidade, no centro espírita, na igreja, ou nos círculos que exigem de nós cordialidade, cortesia, delicadeza, o indivíduo se comporta como tal, porque o código moral transitório daquele ambiente, embora inspirado em valores universais, exige que ele assim se comporte, ele, por meio de um dever baseado em heteronomia, ou seja, quando o dever é imposto pelo meio ao sujeito ou pelo outro, ele então se ajusta ao protocolo social. É como nós organizamos a sociedade, por exemplo, por meio de convenções. Desde Montesquieu, por exemplo, nós podemos pensar na divisão da sociedade, dos poderes, etc. Ou seja, existe uma convenção que é criada por lei e outros elementos, e nós nos adequamos a ela. Os espíritos, inclusive, vão dizer a Kardec que a tendência é que os valores humanos expressos nas leis se aproximem da lei divina ou natural ao longo do tempo. Mas esse mesmo indivíduo que nós somos, migrando para outros espaços de competitividade, de agressividade, etc., talvez não mantenha a mesma cortesia, a mesma tranquilidade. Nada obstante, a agressividade, que é um traço biológico do ser humano, não seja uma licença para a agressão, porque são duas coisas totalmente diferentes. Nós precisamos da agressividade. Quando o indivíduo chega num terreno todo desalinhado para poder, naquele lugar, fazer uma casa, ele não negocia com o terreno dizendo: queridas pedras, terreno pedregoso, por favor, peço licença para entrar aqui tranquilamente. Ele entra com toda a energia de sua agressividade e faz o trabalho que precisa ser feito. A Gestalt, inclusive, nos ensina isso, ao demonstrar que quando entramos no supermercado e vemos os produtos disciplinados dentro das suas embalagens, não conseguimos perceber que por trás do trabalho de acondicionamento e antes de cultura daqueles elementos, foi muita agressividade empregada. Mas, como dissemos, a agressividade é um traço do ser, um traço neurofisiológico, biológico, e a agressão é a decisão moral que levou o indivíduo a converter em concretude a sua tendência. Ele poderia, por exemplo, fazer esportes radicais e não agredir ninguém. Portanto, quando nós pensamos nesse campo da praxis, verificamos essa necessidade de manter uma conduta constante que nos mantenha mais perenes na nossa conduta, ou seja, não haverá mais essa oscilação. Transportando a imortalidade para o cotidiano, ganhando mais compreensão dela por meio dos desafios, o indivíduo conseguirá agir conforme o Espírito sugere a fé e a caridade, de modo a situar as suas ocupações e preocupações na vida futura. Então, nós não teremos medo, por exemplo, das ameaças de emprego, ameaças que a doença nos traz, ou outros problemas do cotidiano, a ponto de negociarmos princípios. O grande desafio dos cristãos, ético, inclusive, possivelmente é traduzir o Evangelho de Jesus em plena prática.
O que nós temos visto de indivíduos cristãos, entre os cristãos espíritas, defendendo ideias que não têm nenhum lastro lógico sobre a doutrina espírita, é algo espantoso. Em que momento acontece essa digressão? É preciso examinar a interioridade do ser, mas também talvez seja necessário examinar a educação espírita que nós fornecemos uns aos outros. Saber fazer a distinção entre aquilo que é consenso doutrinário e o que é consenso institucionalizado. O que queremos dizer com isso? Allan Kardec, ao criar o controle universal do ensino dos espíritos, chega a dizer que informações inéditas de conteúdo universal, reveladas por médiuns diferentes, dentro do mesmo círculo de estudo espírita, não tem ainda uma garantia de verdade. É necessário que essa verdade seja manifesta de maneira espontânea por vários médiuns, por vários espíritos em locais absolutamente, aliás, muito diferentes e distantes. Distantes, considerando a virtualidade da contemporaneidade, apresenta um problema a mais. Mas, para isso, é um outro critério que Allan Kardec afirma, que é o critério da racionalidade. Depois da espontaneidade, nós passamos pelo filtro da racionalidade para saber se a ideia apresentada pelo Espírito é uma ideia que está conforme o Evangelho. E para finalizarmos esta primeira parte, antes das perguntas, lembremos sinteticamente o que o Evangelho é, nas palavras do próprio Jesus. Toda a lei e os profetas se baseiam em, ou dependem de, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, formando Jesus, imageticamente, um triângulo perfeito que representa, por sua vez, um amor incondicional, tendo Deus no seu vértice mais alto e o próximo numa posição além da nossa, horizontalmente. E ao observarmos esse conceito, amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo nem mais nem menos que nós, mas igual a nós. É uma figura de amor incondicional, porque ela não exclui nem Deus, nem o outro, e nem nós mesmos. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos abrindo espaço para fazerem as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para direcionar ao nosso irmão Ricardo, esteja à vontade. Estamos indo para o segundo momento da nossa palestra, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi explanado, é o momento de realizar as perguntas, tá? Me parece, Ricardo, que ficou muito bem claro o que você quis nos falar essa noite, porque, por enquanto, ninguém se manifestou para fazer perguntas. Então, acho que todo mundo compreendeu direitinho o recado que você quis passar nesta noite. Então, nós podemos fazer assim. Vamos, então, para as nossas considerações finais. Se você quiser fazer alguma consideração final, você pode realizar. Se não, a gente vai realizar a parte final do nosso evento desta noite. Bem, tratar de aspectos filosóficos sempre é um desafio muito grande. A filosofia, como tem a característica de se imiscuir em toda espécie de assunto, tem uma multiplicidade de conceitos que exige uma linguagem que lhe seja capaz de sustentar esses conceitos. Exige precisão de linguagem. O que Kardec também diz com relação à doutrina espírita. Para sustentar uma boa prática espírita, é preciso o entendimento das suas categorias. Por exemplo, entender o que o espírito é, o que é matéria, o que é Deus na doutrina espírita, porque são concepções muito particulares e adstrita ao modelo de conhecimento que a doutrina espírita sugere à humanidade. Quando nós fizemos alusão, por exemplo, ao conceito de matéria,
quisemos mostrar que, no contexto geral da doutrina espírita, ela precisa ser considerada como um elemento geral do universo, mas é uma categoria filosófica, porque essa dominação, esse domínio da matéria sobre o espírito vai afetar as nossas práticas diárias. Quando nós temos a vida corpórea ameaçada e temos a sensação consciencial de que a nossa vida é uma vida estritamente biológica, esse medo muitas vezes transtorna a nossa conduta e nos faz nos afastar dos nossos valores éticos. Portanto, aquele conceito que aparece de maneira muito simples apresentada pelos espíritos tem uma consequência muito grave, muito alta, muito profunda para nós outros. Mas lembremos de um detalhe. Nesse arcabouço que a doutrina espírita lembrando que o espiritismo está antes na natureza, nas suas leis, tanto o elemento filosófico, quanto o experimental, o religioso e mesmo o mágico, assim como a nossa sensibilidade artística, estão abrangidos. Não há propriamente uma distinção cartesiana com relação aos conceitos. Qualquer conceito espírita pode ser verificado do ponto de vista moral religioso, do ponto de vista experimental ou científico. O termo científico é adstrito ao saber espírita. Quanto pode ser abordado filosoficamente. O que importa é que nós saibamos, nessa condição do nosso intelecto, da nossa afetividade, do desenvolvimento do nosso senso moral, é conseguirmos sustentar uma praxis que seja harmônica com a Boa Nova. E lembremos, isso não se restringe ao nosso campo interno, que é muito importante. Sendo o espírito co-criador do universo, essa transformação interna precisa promover efeitos externos, na mudança das instituições humanas, na interação melhor, ótima entre os indivíduos, na construção de novos modelos de compreensão e vivência da realidade corpórea. Fundamentada essa construção no amor, na fraternidade, na solidariedade, na paz, em todos os valores que Jesus apresenta no seu Evangelho. Queremos deixar para os amigos, como reflexão final, um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, já ao final, que demonstra essa posição, que demonstra a posição, o agir, a praxis de Jesus no mundo, e o seu olhar sempre ocupado com o bem-estar e a promoção do bem em todos os lugares e para todas as pessoas. Caminhava Jesus por várias cidades e lugarejos, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E virando-se para os seus discípulos, disse-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Oremos para o dono da seara, para que ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Se a seara, ou melhor, o dono da seara é Deus, não há um lugar no universo e além dele que não seja esta seara. Que nós tenhamos a glória de sermos respostas lúcidas ou autoconscientes e sencientes dessa prece de Jesus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que a paz de Jesus esteja conosco e que estejamos todos aqui amanhã para mais um capítulo desta jornada do Centro Espírita Caminhos da Esperança. Muita paz. Até a próxima. Nós, Ricardo, é que na verdade te agradecemos
por sempre nos atender os pedidos, o chamado, e dizer que nós temos assim uma alegria muito grande de tê-lo conosco. Todas as vezes que está aqui para nos trazer essa palavra maravilhosa, do esclarecimento diante da doutrina, enche os nossos corações de alegria e nos demonstra o quanto nós ainda precisamos estudar, avançar e melhorar nos propósitos que a doutrina espírita nos convoca. Então, desde já, em nome do Caminheiros da Esperança, nós gostaríamos de te agradecer e gostaríamos de te entregar um presente. Como de costume, todo ano a gente presenteia os nossos palestrantes, mas como os nossos palestrantes não puderam estar aqui e você veio aqui representá-los, nós gostaríamos de te entregar este presente e, ao mesmo tempo, todos eles possam sentir-se abrilhantado, acalentado, abraçado com esta lembrança, tá? Que Jesus o abençoe, o proteja, o guie e te faça sempre um inspirador aos nossos corações. Que Jesus esteja sempre com você. Agora nós vamos chamar a nossa irmã Carol para fazer a apresentação da nossa vibração musical final. Pode. Muito bem, Carol. Que Jesus te abençoe. Muito obrigado, viu, pela sua apresentação. Foi maravilhosa. Bom tê-la aqui conosco. Parabéns pela palestra. Um beijo. Obrigado, meu filho. Aí, Ricardo.
Linda, Carol. Então, meus irmãos, nós gostaríamos de agradecer a todos pela presença e gostaríamos de convidá-los para a última noite do nosso evento, amanhã, também às 19 horas. Teremos a palestra de encerramento com nosso irmão Marcel Mariano, com o tema Imortalidade e Evangelho. Então, desde já estão todos vocês convidados a estar conosco, tá? Que Jesus os abençoe. Uma noite de luz e de paz. Até amanhã. Jesus sempre conosco. Muita paz.